Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Com muita alegria mesmo que nós estamos aqui. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter usado a pastora Belina. E agradecer a Deus porque não esperava, mas é o Senhor quem usa, é o Senhor quem capacita. Então nós temos que descansar no Senhor, amém? Então, irmãos, para vir para a casa do Senhor tem que vir sempre com muita alegria. Dar oferta com muita alegria, dizimar com muita alegria, fazer limpeza com muita alegria, cantar, louvar com muita alegria, servir ao Senhor com alegria, amém? Amém. Quero trazer uma palavra abençoada, cheia de vida, cheia de saúde, que é a palavra de Deus, alimento para nós nesta noite, amém? A palavra se encontra lá em Gênesis. Se os queridos irmãos quiserem se colocar de pé para que nós possamos fazer uma leitura com muita atenção, ligadamente no céu, amém? Essa leitura se encontra em Gênesis capítulo 19, nós vamos ler do versículo 14 ao 17, amém? Todos encontraram? Quem não encontrou está aqui na frente. Mas a gente continua com a Bíblia para a gente não perder o nosso costume, porque é muito bom, né? Diz assim: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e a sua mulher e as duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e os tiraram e os puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. E toda a igreja diz graças a Deus e poder sentar. Amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, o tema desta noite, desta ministração, vamos ver lá, vamos tirar lá de Lucas, capítulo 17, versículo 32, quando Jesus estava ensinando os fariseus a respeito da vida do reino de Deus, né? Então Jesus disse assim naquele momento, no versículo 32 do capítulo 17 de Lucas: Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O tema desta noite é: não olhes para trás. Que perigo, né, irmãos? Que perigo colocar a mão no arado e olhar para trás. Então nós vamos aprender um pouquinho, irmãos, a respeito do arado. Não entendo muito bem de agricultura, mas a gente vê que o arado é uma ferramenta, né? Eu vejo que é assim, o homem fica aqui, aquela ferramenta que é o arado aqui e um cavalo puxando, né? Ali para preparar o solo, né? Preparar a terra ali para receber, né? A semente. Então, Jesus ele sempre ensinava usando coisas e continua ensinando coisas que nós conhecemos aqui da terra, né? E naquela época, eu creio que os discípulos de Jesus tinham agricultores também, né? Então eles conheciam muito bem aquela ferramenta. E Jesus diz: por quê, irmãos? Que o arado, eu imagino assim, se aquele homem que está empurrando, se ele se desviar e o arado vai entortar todo o trabalho e não vai dar certo, né? Então por isso que Jesus diz, né? Jesus ele ensinou ali em Lucas 9,
biblicamente, espiritualmente falando, o arado nós podemos colocar assim, perseverança, né? Nós temos que ser forte, estar atento, lutar, né? Não ficar dando entrada para aqueles pensamentos ruins que vêm falar para nós, não continue não, sai desse negócio, para que ser crente, isso não dá em nada, isso aí é do povo, a gente não ouve essas coisas falando mal do povo de Deus, sempre ouve esses falatórios, né? Que é para quem não quer a Jesus Cristo. Então vamos aprender agora, irmãos, um pouco com essa mulher, que na Bíblia nem o nome dela é pronunciado, né? É a mulher de Ló, apenas, né? Vamos ver aqui o que essa mulher, irmãos, o que aconteceu, né? Essa mulher, ela foi alvo da graça. Por que ela foi alvo da graça? Ela era casada com quem? Com Ló. Ló quem era? Sobrinho de Abraão. Era privilégio naquela época ser parente de Abraão. Um homem que falava com Deus, um homem a quem Deus fez uma grande promessa, né? E essa mulher era casada com Ló. Então, irmãos, ela foi alvo da graça. Mas vemos também, irmãos, que ela foi visitada por anjo lá no versículo 16. Ela foi visitada pelos anjos. Os anjos tocou nela, pegou ela na mão. Imagina que experiência, irmãos. Então nós olhamos uma mulher dessa e vemos o quê? Que é uma mulher que ela é um modelo de uma mulher tola, que destrói toda uma casa. Uma mulher que muitas vezes tem o seu esposo ali cristão, serve a Deus, e ela fica ali querendo destruir tudo, derrubar tudo. Tem mulher, como eu, que tem meu esposo que não é evangélico, mas se eu falar, amor, vamos orar? Ele abaixa a cabeça. Amor, vamos orar pelo alimento. Eu sempre tive esse costume desde que eu aprendi dentro da igreja. Orar não foi minha mãe que me ensinou, foi dentro da igreja que eu fui aprender tudo isso, pastor Mário. Vamos sentar, tudo que vai orar. Orar, abençoar o alimento, para depois colocar ainda no meu esposo, ou talvez ele faz uma oração, baixinho, ele esquece, mas ele coloca a comida na boca. Eu sentei na mesa, ele é um pouco mais adiantado, sabe, irmãos? Colocou na mesa, ele já. E aí, quando eu fecho os olhos, quando eu começo a orar, que eu abro, meu esposo está ali. Em respeito e orando. Por quê? Tudo, irmãos, tudo é apresentado ao Deus. Por quê? Porque nós aceitamos a Jesus. Aceitamos a Jesus e aprendemos a caminhar um caminho novo e aprender coisas novas, coisas boas, que a própria palavra de Deus, ela é que nos ensina, ela é a nossa bússola. Então, assim, irmãos, quantas mulheres que têm o seu esposo que é cristão e é tola, às vezes ela é até cristã também, mas ela não quer saber de aprender. Quantos e quantos dentro da igreja nós podemos até falar, Senhor, tem misericórdia de mim, mas quantos da igreja vão ter que responder diante de Deus? Não é mesmo, irmãos? Então nós temos que estar sempre na posição de aprendizado. Vamos estar sempre aprendendo, desde até o momento que o nosso Senhor Jesus nos chamar. Então, quando nós vemos na igreja, ouve o irmão falar a respeito da oferta, de dízimo, ouve o irmão trazer uma mensagem, uma palavra, tudo, irmãos, tudo, nós vamos estar sempre aprendendo. Quando o nosso irmão está com o joelho dobrado, orando, ele está também dando exemplo para nos fortalecer. Quantas vezes nós nos encontramos desanimados? Vindo na igreja, o cara dobra o joelho e já levanta. E aqui está o nosso irmão também como exemplo. Ora, não sei, muito mais de 10 minutos, né, irmão? Não sei, quando eu chego, eu vou estar orando, eu queria que era uma meia hora de oração. Tem o nosso pastor Adelino, que é o nosso pastor, o anjo da igreja. Veio lá de Pirapó para vir aqui cultuar juntamente com a igreja de Presidente Prudente. E essa mulher, irmãos, foi alvo da graça. Foi casada com Ló, foi visitada por anjos, foi retirada da destruição. Olha a grande tristeza. Vou parar um pouquinho.
Glória a Deus. A garganta resseca, né? Então, irmãos, olha só, a triste história para que eu e você, aprendendo hoje na palavra do Senhor, nós não venhamos cometer isso e não observar os ensinamentos que o Espírito Santo está nos dando constantemente, é dentro da igreja, é dentro da nossa casa, é na rua. O Espírito Santo usa a criança, usa tudo, irmãos, para despertar os filhos do Senhor, para Ele mostrar para nós muitas coisas erradas que nós estamos fazendo e nós não damos atenção. E a triste história dessa mulher, irmão, que ela era pegada ao mundo. Então por isso que ela olhou para trás. Talvez ela quis olhar e falou: vai lugar destruir, vai acabar aquele lugar que era tão bonito. Mas qual foi a ordem que ela recebeu? Não olhes para trás. Ela não obedeceu. Então ela é um modelo de tola, uma mulher tola, que não dá atenção aos ensinamentos da palavra do Senhor. E ela não deu atenção. Ela é símbolo de desistência. Nada a elogiar nesta mulher, mas ela ficou de exemplo. Dentro, ela se tornou, na palavra de Deus, uma negativo para que eu e você aprenda também. Nós aprendemos as coisas boas que está na Bíblia e aprendemos também a não fazer aquilo que muitas pessoas fazem e é errado. E o Senhor vai e desaprova. Acaba tudo. Imagina, essa mulher, ela foi transformada numa estátua de sal. Eu vejo assim, irmãos, uma estátua de sal vai passando o vento, vai arrancando um pouquinho, né? Então vai sair naquele pozinho, vai sair naquele pozinho, vai sair naquele pozinho até que desapareceu. Então é assim, irmãos. Eu, você, né, a igreja do Senhor, a cada momento que nós damos atenção aos ensinamentos da palavra do Senhor, nós vamos crescendo um degrauzinho, espiritualmente falando. Nós vamos sabendo mais para a gente não errar tanto. Então a obediência à palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Não é mesmo, pastor? Maravilhoso. Então diz assim, né? Ela foi retirada da destruição. A graça de Deus também se derramou sobre a casa de Ló e sua esposa em forma de livramento e proteção. Várias cidades foram destruídas. Eu estou lendo algo aqui, irmãos, para que você possa entender. Ela foi retirada dessa destruição. Sodoma e Gomorra, Admás e Zeboim, tudo isso foi destruído debaixo do juízo divino. E eles foram poupados pela misericórdia de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Olha o que o anjo fala em versículo 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo ele o Senhor misericordioso, e os tiraram e puseram fora da cidade. A cidade foi destruída, foi um horror, né? Destruiu o enxofre ali, o fogo ali, coisa, queimou tudo. E aquela mulher estava pegada àquilo ali. Irmãos, quantos e quantos cristãos existem ainda hoje? Diz: misericórdia, Senhor, livra-me deste mal. Mas quantos e quantos cristãos hoje são apegados ao mundo, apegados a músicas, apegados a vícios? O vício, irmãos, eu já passei por essa experiência. Quando eu vim para Jesus, eu vim fumando, viciada. Então eu já passei por essa experiência. O que é isso? Eu poderia expulsar esse vício de mim? Não, irmãos, eu vou dizer para você, não. Só Jesus pode tirar esse mal. Por isso que Jesus fala: vinde como estáis. É o Senhor que vai nos limpar. Irmãos, não é fácil. Uma pessoa que tem um vício, que tem um pecado ali terrível, irmãos, ele vai ficar ali pedindo: Senhor, me livra, me liberta, me livra, me liberta. Igual aquela mulher lá perante o juiz, né? Foi o Senhor que pregou, né? Perante o juiz ali. Me liberta, até que vai chegar o momento. Mas por quê? Porque Deus é demorado? Não. Porque no momento que eu estou pedindo sobre a minha libertação, o Senhor já está trabalhando bem antes de eu ter pedido. Deus tem seu meio de trabalhar. Para quando Ele nos libertar, irmãos, nós já somos totalmente libertos daquele mal que interferia no nosso caminhar com Cristo. E nós, eu e você, temos até o momento que o nosso Jesus nos chamar, nós temos todos os dias algo para a gente
me ajuda, Senhor, me ajuda. Por quê, irmão? Porque a nossa natureza não se converteu. O nosso espírito é que se converteu e quer fazer a vontade do Pai. A carne é fraca, então, irmãos, a minha natureza e a tua não se converteu. Por isso que ela fica lutando lá dentro para que eu e você venham pecar. Mas quando acontecer que não aguentar, lá eu peguei em João que diz que ali tem um advogado, é o nosso Senhor Jesus. Então essa é a diferença daquele que está debaixo da graça. Irmãos, não que nós venhamos pecar porque gostamos, não é isso, irmãos, porque nós vivemos nesse mundo, nós ainda não somos perfeitos da forma que vamos ser lá na eternidade. E quando nós estamos aqui neste mundo, irmãos, é com muita luta. Então, irmãos, é como Jesus, ele disse, eu vou repetir: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando Jesus vier, ele vai querer encontrar eu e você lutando. Para quê? Para ser perfeito. Ainda sabendo que neste mundo é impossível de sermos perfeitos. Mas a diferença está no lutar, no prazer de estar no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Confia, luta, tenha prazer de servir a Deus. É isso que Deus está dizendo, deleita-te no Senhor. Então, quando eu e você temos o prazer de sermos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, quando nós temos esse prazer, irmãos, nós queremos o que é obedecer. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas erradas. Existem aquelas pessoas, não vou entrar em algo assim que eu não compreendo, mas vou falar alguma coisinha assim. Existem algumas pessoas que têm depressão, cada depressão é diferente. Existem algumas pessoas que têm depressão porque ela fica se culpando pelo passado dela, por coisas que ela fez, que ela praticou. Então ela fica ali se remoendo, acaba ficando doente, fica ali todo depressivo. Mas por quê? Porque não entendeu ainda que tem Jesus Cristo para entrar e limpar e perdoar todos os seus pecados e ser livre, ser liberto de todo o passado. Mas existem muitas pessoas que vivem nesse sofrimento, nessa luta, nessa angústia. Mas quando eu e você somos libertos e compreendemos o que o sangue carmesim faz na vida de uma pessoa, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos perdão e falamos: Senhor, eu não queria cometer, mas cometi. Senhor, mas eu estou aqui, me perdoa. Tem algo mais que nós temos que entender a respeito de pedir perdão. Teve uma vez, irmãos, muitos anos, creio que foi Deus que usou para mim falar com aquela mulher. Teve uma mulher, que só tem adulto, posso contar. É uma mulher. Glória a Deus, glória a Deus. Era uma mulher, digamos assim, pervertida, casada e muito perversa. E ela traiu meu esposo. E eu estava lá nesse dia, essa história foi em Manaus. Eu nunca fui rejeitar o meu marido que veio, era amigos deles. E fomos lá na casa dessa mulher, estávamos em mulher ali conversando. Aí ela pegou e disse: olha, começou a entrar numa conversa, ela disse: eu vou contar, mas para que haja sabedoria e nós venhamos também aprender e instruir outras pessoas. E essa mulher chegou, e eu era uma convertida, mas já estudava muito a Bíblia. E essa mulher chegou e contou uma história, dizendo que ela gostava muito de ir com o marido dela para dentro do quarto, pegar filmes pornô, colocar lá, assistir e tudo que via ali o marido fazia. E eu pensei, eu disse para ela: mas você já imaginou que o seu esposo, talvez em cima da sua cama, usando o teu corpo, ele vai estar usando o teu corpo, mas não vai estar tendo nem prazer por você nada. Aquele filme que você colocou ali, ele pode estar usando na mente
que com certeza a mulher foi de corpo bonito e tal, e ali você está me servindo de quê? De quê para o seu marido? Eu falei, isso não é uma coisa boa. Ela parou e falou assim, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei, não traga essas coisas para dentro da sua casa, não traga essas coisas para dentro do seu quarto, não traga. Aí tem pessoas, irmãos, que acham que eu não ir para o hotel. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre a mulher toda. Então tem pessoas que acham que pode ir para o hotel cristão. Esse lugar não é lugar para cristão. É uma cama onde é amaldiçoada. Ali é tudo de coisa ruim, de perversidade é ali. Como é que eu, uma serva do Senhor, já estou sendo limpa pelo santo carmesim? Porque, irmãos, eu estou falando porque eu ia com meu esposo. Quando eu aceitei a Jesus, eu aprendi dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, eu não sabia ler a Bíblia, mas eu usava o meu ouvido. E eu ouvia, eu falava, mas como é? Não pode, estando com o marido, não pode frequentar o hotel, não. Eu era ensinada, eu ficava só prestando atenção, porque eu praticava. Eu era nova convertida, eu estava aprendendo. Até que meu marido, vamos? Não, amor, eu aprendi que lá nesse lugar, servo do Senhor não entra. Aí eu comecei a falar tudo para ele, ó, tudo que eu presto para dentro daquele lugar. Eu jamais vou deitar, não peça mais, não. Quando eu aprendi, Deus me usou para ensinar outras pessoas, eu continuo ensinando. E você está aprendendo para ensinar outras pessoas, porque é dessa forma que nós somos usados pelo Espírito Santo. O Senhor nos usa, Ele nos limpa, Ele nos liberta, Ele nos ensina para que eu e você possa passar os ensinamentos de Deus para outras pessoas. Quantos cristãos, irmãos, fazem isso? Existem milhares. Quem é? Não conheço nenhum, mas eu sei que existe. Eu sei que existe, porque a perversidade do ser humano é grandíssima. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para ele fazer morada dentro de nós, para que nós tenhamos o controle da nossa natureza e venhamos a rejeitar não só essa imundícia, como muitas e muitas outras. Amém, irmãos? Aí a casa, o povo de Deus, irmãos, está todos os dias, todo instante aprendendo. Nós estamos caminhando e a cada dia aprendendo. Nós não paramos de aprender. Quando eu e você parar de aprender, então para ter certeza, não vamos mais estar aqui nessa terra. Não vamos mais fazer parte deste mundo. Amém, irmãos? Amém. Queridos, deixa eu ver se tem mais algo que o Senhor quer que eu entregue, senão, meus queridos, eu vou parar por aqui. Olha só, mais um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho de Ló. Se você seguir essa história, e lá para trás um pouquinho na Bíblia, você vai ver algo também que Deus me ensinou há muito tempo quando eu li. Quando Abraão chegou para Ló e falou assim, olha, porque como é que diz, os empregados, os pastores, estavam entrando com tempo em briga, né? Se você ler a história, você vai guardar na sua mente, a palavra de Deus está guardada na sua mente, está escrita. Então os pastores vão começar a brigar. Aí Abraão chamou Ló e falou, né, para fazer aquela separação. Não vou ler da Bíblia, mas você vai lá para fazer, né? Olha, Abraão diz, olha, escolhe. O que Abraão fez? Ele pediu para Ló primeiro escolher. Abraão poderia falar, eu vou escolher primeiro. Mas Abraão tinha um coração humilde diante do Senhor. E aí Abraão disse assim, escolhe. Aí Ló pegou e escolheu, né? Já viu aquela campina linda, grande, escolheu a linda. O que Deus muitos anos me ensinou sobre isso? Vou pegar o pastor Adelino, amém? Digamos, eu gosto muito de manga. Isso aí é um aprendizado, irmãos, para você ver que Deus observa o nosso coração. Pastor Adelino, vamos supor que tem 10 mangas, bonitas e feias, murchinhas, algumas estragadas. Pastor Adelino chega para mim e diz, escolhe 5 mangas para você. Né? Tem 10 aqui, escolhe 5 mangas para você. Eu já fui abençoada porque ele quis dividir a bênção dele para mim. Existe muita gente que faz isso. Então escolhe uma coisa, eu vou lá, tem todas as estragadinhas e as boas. Eu vou lá, eu já tive o privilégio de ser abençoada. Eu vou lá, escolho todas as boas e deixo as estragadinhas para o pastor Adelino. Isso também o Senhor Jesus nos ensina, irmãos, a não sermos dessa
melhores, irmãos. Eu deixo as melhores para Ele, porque Ele já está me abençoando. Um coração simples e humilde, irmãos, é dessa forma. O pastor já tem um coração humilde de me oferecer. E aí, irmãos, eu vou fazer isso. E quando, a primeira vez que eu ouvi isso, eu parei e não sei, irmãos, talvez eu era assim. E aí o Espírito Santo me ensinou. E o que o Mal fez? Ele escolheu o melhor. Abraão, ele com certeza de coração humilde, ele pensou, eu penso assim, sabe, irmãos? Eu falo assim, talvez ele tenha tido esse pensamento. Aonde eu colocar a ponta dos meus pés abençoados? Será? Então, por exemplo, se eu fiquei pequenininho, Deus vai multiplicar naquele pequenininho. E o que Deus pegou e falou para ele? Eu quero ir lá, irmãos, agora eu quero ir lá. Olha só para você entender, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele ainda falou bem assim, no versículo 17: E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, que faço? Olha só para vocês verem como que Abraão e Deus, assim como Deus e Abraão, Abraão era obediente, como que ele agradava a Deus. Agora eu quero ir. Irmãos, eu não sei aonde foi que eu falei, eu dei uma puxadinha que eu ia falar outra coisa, mas como me fugiu, então eu creio que não é para falar, amém? Mas eu ia passar um outro ensinamento para os irmãos, mas amém. Eu quero assim dizer para os irmãos: permaneça no Senhor, obedeça a palavra de Deus, permanecemos na presença do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, e vamos, irmãos, assim, estar sempre observando o que é que Deus quer falar comigo, o que é que Deus quer falar com você, através da palavra de Deus. Porque Ló, eu quero falar só mais um pouquinho de Ló. Se você for adiante a palavra, você vai ver que Ló, a descendência de Ló foi todinha ímpia, né? Ali, as filhas de Ló, por ter uma mãe tola, com certeza não instruiu as filhas, não ensinou. Ló também foi um pai que não cuidou bem dos seus filhos, porque ele garantiu, irmão, somente a salvação dele, pelo que a gente entende da Bíblia. Então, ou seja, a gente pode ter perdas de carro, de bens materiais, mas perder a família é terrível. É uma tristeza você perder a família toda, né? Para esse, né? Não conseguir levar a palavra de Deus. Então, Ló fez isso. Então, o que aconteceu? As filhas de Ló, irmãos, lá no versículo 37, quero que você observe a palavra de Deus, ainda no capítulo 19, né? Olha só a perversidade da mente da primogênita, né? Da primeira filha. No versículo 35, elas deram a beber vinho a seu pai, e também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Por isso que o pai tem que ficar muito tempo dentro de uma casa. Por isso que o pai tem que cuidar muito bem dos seus filhos, instruir os seus filhos, ainda que eles cresçam, esqueçam dos seus ensinamentos. O pai tem esse dever, a mãe também. Então, olha a importância do homem, do marido e da esposa servir a Deus. Olha a importância, irmão, que coisa maravilhosa. Eu agradeço a Deus até o dia de hoje, porque tenho meus dois filhos, irmãos. Graças a Deus, já está no caminho do Senhor há muitos anos, muito tempo. Mas ainda ele segue na casa do Senhor. Mas o outro, irmão, se desviou, mas não faz, não comete coisas ruins, ele trabalha, é o esposo da Maiara. Eu creio que ele já aceitou Jesus. Eu creio, irmãos, que ele aceitou Jesus. Vai chegar um tempo em que ele vai voltar para Cristo. Eu creio, irmãos. Então diz assim, ó, amém, pastor. O versículo 37, teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então, quando você estiver vendo a história, e você vê ali os perversos Moabitas, os perversos Amonitas, vocês vão ver de quem você é descendente. De novo. Por quê? Porque Ló e sua esposa não cuidou bem da sua casa. Não instruiu bem, não ensinou, deixando que
na frente, eu não conheço a todos, mas eu creio que é todos, né, pastor? Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos, fiquemos firmes. Depois de tudo isso, ficarem firmes. Tem algo na palavra de Deus que fala isso, amém? Peço à igreja que se levante, vamos fazer uma oração com a graça de Deus. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Que Deus assim continue multiplicando essa igreja, enchendo esses bancos, para que nós possamos adorar o Senhor, né, irmãos, com mais irmãos, mais almas ganhadas para o reino de Deus, amém? Senhor meu Deus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar e te agradecer. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por esta oportunidade. Papai querido, eu preciso de ti, sou completamente dependente de ti, Espírito Santo. Sem a tua presença, Espírito Santo, a minha boca não se abre, Espírito Santo. Eu preciso de ti para tudo, Espírito Santo. Preciso de ti para me instruir em tudo em sabedoria. Preciso de ti, Senhor meu Deus, para colocar ordem na minha mente. Preciso de ti, Espírito Santo, para expulsar o mal da minha mente. Preciso de ti, Espírito Santo, para ter bons sentimentos, ter bons pensamentos e estar 24 horas na tua presença, Espírito Santo. Eu sei que sou falha, por isso eu te peço perdão, meu Espírito Santo. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. Me ajuda a caminhar contigo, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, não só pela minha vida, mas pela vida de toda a minha família, de toda a minha casa, pela vida, Espírito Santo, de toda a tua igreja, de cada irmão que saiu de sua casa para vir aqui adorar ao Senhor. Espírito Santo, guia cada um de nós, guia cada um de nós em sabedoria. Vai limpando, Espírito Santo, toda sujeira, toda injustiça, Espírito Santo. Vai nos ensinando, Espírito Santo, a cuidar, a zelar, Espírito Santo, desse povo que é seu, Espírito Santo, que é a tua casa. Espírito Santo, quer estar, Espírito Santo, bem abraçadinha contigo, Espírito Santo, aos teus cuidados, Espírito Santo de Deus. E desde já eu te peço, Espírito Santo, abençoa a viagem do meu esposo, ajuda ele para cá, com todos aqueles que estão juntos com ele. Em nome de Jesus, abençoa todos os meus irmãos, que levem eles na tua paz, Espírito Santo.